Olá pessoal, recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o Tex na volta à sua editora RGE e depois a mudança de selo para a editora Globo e o período editorial nesta fase. Foi um vídeo em que eu abordo isso de forma histórica, trazendo todas as nuances administrativas, políticas que fomentaram esta mudança de editora do personagem. Pois bem, se você não assistiu este vídeo, seria bacana você assistir para poder, neste vídeo, acompanhar a parte física editorial desta fase. Este vídeo será a continuidade dos vídeos que trazem a coleção mensal, ativa até hoje, naquela fase RGE e Globo. Lembremos que a RGE recebeu o Tex no número 165, O Rosto do Traidor, de outubro de 1986. E a partir daí foi padronizando a publicação do Tex em termos de ordem editorial italiana e em número de páginas, que até então a VEC possuía grande alteração de números de páginas, inclusive com edições especiais em que unia arcos, publicando tudo numa única edição, e que a RGE mudou isso e tornou o padrão mais próximo do italiano, mantendo as 114 páginas. Veremos como isso se apresenta fisicamente nas edições. Passaremos pela mudança de selo e as consequências editoriais disso. Então, neste vídeo, daremos a continuidade da apresentação da coleção mensal. É o segundo vídeo, já que no anterior falamos do período VEC. Então, restará ainda mais um vídeo para falarmos do período Mitos, até os dias atuais, e com isso concluiremos a apresentação completa da coleção mensal em seus aspectos editoriais físicos. Feito isso, passaremos para todas as outras coleções. Então, aproveite e curta este vídeo. Então, aqui está a coleção na estante. Vocês podem observar o último número da editora VEC, Selva Cruel, número 164, e depois a mudança para o selo Rio Gráfica, com a edição 165, O Rosto do Traidor, que é a continuação deste arco iniciado pela VEC, iniciado e abandonado. Então, segue o selo Rio Gráfica até a edição 207, quando muda para o selo Globo, dando então prosseguimento. Observem que o número 200 nada teve de especial quanto ao número de páginas, foi uma edição simples, né? Na sequência numérica simplesmente. Outro detalhe curioso é que a Rio Gráfica Globo foi a que mais alteração teve no corte das alturas das edições. Vamos continuar observando isso ao longo da coleção. Aqui a continuidade. Observem o que eu falei sobre o corte superior. Isso é evidente na Globo, simplesmente. Nas demais coleções, esse corte foi mais regular. A Globo ela prosseguiu com o padrão de lombadas da VEC, desenvolvido pela VEC. Alguma alteração quanto à cor. O número 271, curiosamente, veio com a logo em vermelho. No número 300, a Globo realmente fez uma coisa diferente, quando eu trouxe, então, o que seria o número 1 do Maxitex italiano. Na continuidade,
temos o número 322, O Inimigo Sem Rosto, que apresenta a arte da capa invadindo a lombada, dando esse efeito diferente. E finalmente no 350, quando o selo Globo é interrompido, dando início à fase Mitos. Este é a última edição da VEC. Então, o padrão que a VEC havia estabelecido era o formatinho, lombada quadrada, a capa é eles chamavam na época isso de papel revista, né? Mas é um crochê de uma gramatura melhor, o papel jornal, a diagramação vinha com o frontispício, ao verso do frontispício poderia ser uma arte, poderia ser uma propaganda, e o expediente sempre nesta forma retangular vertical, com o logo e os dados necessários. Inclusive abaixo do logo é número, ano, mês e ano da publicação. E as edições seguia mais ou menos no normal de hoje, né? Com muitas propagandas, né, que era a forma de ganho da editora da época. Sempre haviam propagandas. Essas propagandas hoje são uma ótima fonte de estudo da própria economia da época, do material de consumo da época. Aí a importância do colecionismo. Mas com todas essas propagandas, a VEC ela tinha números maiores de páginas. Então, observem que esta edição está com 128 páginas de quadrinhos. E geralmente ela encerrava com a seção de cartas, também neste padrão. A lombada, a VEC estabeleceu neste sentido, editora no corte inferior, título em azul no centro, logo e número no corte superior. Esse foi o padrão estabelecido pela VEC e que é mais ou menos mantido até hoje. Agora vamos observar a primeira edição da Rio Gráfica. Então, observem que a Rio Gráfica ela foi extremamente fiel ao padrão criado, estabelecido pela VEC. Então manteve as fontes, manteve o design, o tamanho do logo, a forma de numeração, manteve o mesmo padrão de lombada, pelo menos no início, só mudando a logo. Depois ela vai fazer algumas alterações na fonte, mas não fere o padrão. E ela manteve o padrão interno com o frontispício seguido no verso do expediente. Vocês podem ver que neste primeiro número pós-VEC, ela manteve até a própria arte do Nicoló, aqui no verso do frontispício. Manteve o logo, seguiu o padrão da VEC. Neste primeiro número da Rio Gráfica, como ela precisava fechar o arco, eu acredito que por isso, ela não pôs nenhuma propaganda. E fechou aquele arco encerrando a aventura. Aqui sim já víamos, lógico, propaganda da editora. O próximo número vai ser esta edição, que não obedece ainda à ordem cronológica italiana, a cronologia editorial, mas sim é um arco, é uma história completa, sem arcos.
para talvez os ajustes necessários. Então, ela segue o mesmo padrão. Capa, o material, o frontispício e o padrão do expediente pós-frontispício no verso, né? Daí ela já está incluindo as propagandas da editora. A aventura já começa a vir com as propagandas. Nesta edição, as propagandas foram mais modestas. É a primeira propaganda das próprias edições do Tex em selo RGE. Aqui uma propaganda da segunda edição, né, o que comprova a intenção da editora em manter a reedição do Tex. Essa aventura desenhada pelo Lettere é uma aventura bastante interessante, com voo de balão, talvez o primeiro, acredito que tenha sido o primeiro, pelo que eu me recordo, apresentado aqui no Brasil. E já é fixado o número de 114 páginas. Então, vejo que se tem 114 páginas e há propagandas internas, significa que há cortes de quadrinhos para se ajustar aqui no novo padrão de páginas. A próxima edição, que daí já entra na sequência cronológica italiana de edições, que veio com este erro de português, e é muito engraçado porque esse erro de português está na capa, está no frontispício, mas não está na abertura da edição. O padrão continuou sendo preservado e assim continuaria. Essa aventura é o primeiro arco, arte de Hélio Nicolò, com muitas propagandas. Inclusive as propagandas de páginas duplas do Instituto Universal Brasileiro, que fornecia vários cursos na época, cursos profissionalizantes. Eu próprio fiz o curso de desenho artístico através do IUB, Instituto Universal Brasileiro. Vinham apostilas pelo correio, com provas que você mandava para o Instituto. Recebia nota e no final certificação. Aqui a propaganda da segunda edição. É a primeira vez que a RGE faz uma propaganda da próxima edição, que aqui era a continuação, e o número 114 de páginas. Então, observem que há um respeito ao padrão da VEC. Isso para o colecionismo é muito importante. Vamos mostrar agora a edição número 200, que traria um brinde, um bonequinho de plástico, de motivo faroeste, né, ou cowboy ou índio. Então, padrão preservado. Era uma edição simples, mas que continha uma história fechada, como sabemos, uma história que veio colorida, mas não neste caso. E aqui havia, então, uma apresentação, enaltecendo aí os 200 números de Tex, e é a primeira vez em que eles se colocam como os produtores de Tex no Brasil. Lembramos que não houve nenhuma informação por parte da editora que houve a mudança de editora. Eles simplesmente deram continuidade sem fazer uma explicação ao leitor. E aqui, então, seria a primeira vez que faria menção que a Rio Gráfica estava produzindo Tex. Ele dá um pequeno histórico.
E daí vem aqui a Aventura Lança de Fogo, até recentemente publicada em Os Grandes Mestres, né? Uma aventura em que a SBR resolveu sair do padrão normal de quadrinização do personagem, fazendo os quadrinhos mais modernos, né? Fora do padrão de quadrinhos alinhados. Gallop está no seu auge aqui, né? Com uma arte realmente impressionante. A grande vantagem que a Globo nos permitiu trazendo essa aventura em preto e branco é nos dar exatamente essa possibilidade. Na época isso poderia ser uma desvantagem, já que era uma oportunidade da aventura apresentar-se colorida, já que não existia nada de colorido em termos de quadrinhos no Brasil desde essa época, né? Nesse período. Mas com o tempo, quando isso foi lançado colorido, esta edição aqui ficou aí o registro da possibilidade de preto e branco nesta aventura. A exuberante arte de Aurélio Galippini. Então temos aqui um ótimo registro, que foi o segundo centenário de Tex no Brasil. Essas são as edições de transição do selo Rio Gráfica para o selo Globo. Nestas edições em que houve essa mudança, além da logo da editora, não houve nenhuma alteração substancial nas edições. Então, o padrão adotado continuou, tanto em uma edição quanto em outra. Também não houve nenhum aviso de que havia feito a mudança do selo. Apenas foi feito. Nesta época, ainda não tinha sido instituído a volta do Correio do Tex. As edições concluíam-se sem correio. E as propagandas continuavam a todo vigor, mantendo as 114 páginas. Eram outras épocas. Propaganda do Zagor, sem correio. Belíssimas edições. Esta edição, já na fase Globo, é uma edição que trouxe o retorno do correio para as revistas Tex. Então, até esta edição, não havia sido retomado o correio do Tex. Então, nesta edição de fevereiro de 1988, uma continuidade dos Estranguladores, né? Uma aventura muito bacana, com a arte do mestre Galippini, na sua melhor fase. Ao final, então, esta edição trouxe a volta do correio. Então, ela até deixa registrado aqui que a partir deste número voltamos a publicar a seção Correio do Tex. Então, foi aqui que tivemos a volta da voz dos leitores, dos fãs, nas edições Tex. É bom lembrar que nesse período essa era a forma de comunicação mais contundente que existia.
fazendo a editora tomar medidas estratégicas por pressão dos leitores. Hoje o WhatsApp e o canal fácil de acesso ao editor inviabilizaram isso, mas na época era a única coisa que tínhamos. E aqui na fase da Globo chegamos também ao terceiro centenário do personagem, em que a Globo resolveu trazer uma edição que naquela época era uma edição especial na Itália, não tinha se caracterizado ainda uma coleção, né, que se transformou em Maxitex, era só uma edição especial, a Aventura Oklahoma. Quando a Globo resolveu trazer essa edição, eu acredito que a ideia da editora era fazer algo diferente, né? Um grande número de páginas. Então ela realmente inovou e não quer dizer que necessariamente é inovado para melhor, né? Em termos aí de arte de lombada. Essa arte de lombada ela é simplesmente horrível. As letras em vertical não contribuíram para a estética da lombada, mas o mais grave é que alterou completamente o padrão acostumado. Se tivesse sido mantido o padrão, teríamos mais beleza nesta edição. Mas ela manteve-se dentro do padrão esperado. Frontispício, obviamente por ser uma edição especial, ela trouxe um extra. Depois, maravilhosamente, para mim, ela manteve o padrão de expediente, pôs uma bela arte e seguiu então a grande aventura Oklahoma, escrita pelo Berardi, desenhada pelo Leteri. Vocês observem que ela veio sem propagandas, que realmente mostrava o interesse da editora em fazer algo especial. Com uma biografia do Leteri ao final, e mais algumas do Berardi, e mais algumas informações sobre a história editorial do personagem. Para não dizer que não teve propaganda, aqui no final há uma propaganda, não houve correio nessa edição. E aqui o anúncio, não é bem um anúncio, mas a única informação nesta edição de que ela traria algo especial, né, que seria o adesivo. Assim como o número 200, não há registro algum na capa que houvesse aí um brinde. Isso faz com que a gente reafirme a hipótese de que esse brinde não era distribuído para todos os setores, todos os estados da federação. Sabemos porque alguns subsistiram. O adesivo em questão é este aqui, né? Ele vinha com a arte da capa, né, cortada, com esta informação, Desbravando o Velho Oeste, o logo, a marca d'água aqui da editora, era só destacar e colar. Por ter sido destacado e colado, este item ficou raríssimo, né? Então é difícil encontrá-lo. Este próprio aqui, ele está em suspeição, né? Não tenho a certeza de que se trata de original, porque imagens do original ou o próprio original está praticamente desaparecido. Enquanto não aparecer um adesivo que seja possível, através das suas características físicas, seja possível identificar a sua originalidade, até que tudo indica, este é um original. Se alguém que está assistindo esse vídeo possui o original, por favor, entre em contato comigo para nós fazermos aí um registro deste item. E aqui chegamos ao último exemplar da editora Globo, desta fase editorial de texto no Brasil, mantendo o padrão
Você observe que havia aqui um campo propagandeando o espaço para anúncio, ou seja, o interesse da editora de publicar o anúncio de alguém, e obviamente ganhar com isso. E não há nenhum registro de que a editora estava encerrando suas atividades com o personagem. Curiosamente, essa edição sem propaganda, e isso pode ser reflexo dessa mudança. Uma edição que tem a arte do Lettere, e daí já passa para uma outra aventura com a arte do Marcelo. Esta aventura ficou pela metade. Então, praticamente numa ação de karma, né, a Globo abandonava o personagem sem concluir uma edição. Ela anuncia o próximo número, tal qual a VEC fez. Aqui havia uns classificados para... Isso foi uma convenção estabelecida na época para que o comprador anotasse aqui os números que desejava para compra, para venda ou para troca, que daí, quando eles fossem publicar nos classificados, eles fariam ali a indicação do que aquele leitor estava propondo, né? Se compra, se vende ou se troca. E aqui o cupom para a solicitação de novas edições. E era o fim de Tex na Globo. Termina com o anúncio da coleção Tex Coleção, que já estava em alta na época, né? Seu número 131. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Passamos aí 15 anos de publicações de Tex com a editora RGE/Globo. Uma fase em que houve bastante produções especiais em paralelos, que não coube neste vídeo mostrar, já que o foco é a coleção mensal, mas uma fase bastante interessante do período editorial do personagem. Se você gosta de Tex, de colecionismo Tex, o seu lugar é no nosso canal. Fique à vontade, inscreva-se, deixe seu like, ajude o canal a se manter. Voltaremos em breve. Forte abraço.